eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Neste dia, quando nós podemos novamente nos reunir em nome do Senhor Jesus e render culto e louvor ao nosso Deus. Como é bom quando nós podemos ir à igreja, como é bom quando nós podemos ouvir a palavra de Deus, como é bom participar da Santa Ceia e louvar o nosso bom Deus. Neste final de semana, hoje especialmente o pastor Mário está participando de um congresso de jovens no Vale do Rio Pardo, como palestrante, e nós então estamos auxiliando o pastor Mário nos trabalhos da congregação neste final de semana. Podem ver também que as cores mudaram um pouco. Nós temos a partir deste final de semana a cor vermelha, a cor litúrgica, porque amanhã é dia de aniversário da Igreja Cristã. Amanhã o cristianismo está de aniversário. É o dia de Pentecostes. Vocês lembram a história, depois nós vamos ler o texto bíblico, de quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor lá em Jerusalém. E nós assim temos então agora daqui para frente este tempo todo especial, tempo lindo, maravilhoso, em que nós também falamos de uma forma especial, mais particular, sobre o Espírito Santo, como vai ser o tema também do nosso culto de hoje. Vamos para os nossos avisos, os nossos cultos então, sempre sábados e domingos. Quarta-feira, estudo bíblico, online, às 19h30, com transmissão pelo Facebook. Quinta-feira, dia 28, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta-feira, dia 29, no bairro Olarias. E no próximo sábado, instrução de confirmandos, de manhã, 8h30, e depois também, segundo ano, às 9h30, com Juventude Mirim. E antes do culto da tarde, a instrução de adultos, às 17h. E próximo domingo ainda, o estudo bíblico, então, na parte da tarde, no dia 31, no bairro Montanha 1, o grupo do Montanha 1. Que Deus, então, nos abençoe, nos ampare, nos guie, de uma forma toda especial, com o seu Espírito Santo, para que nós, de fato, possamos ouvir a palavra de Deus e esta palavra venha de uma forma
firme e poderosa ao nosso coração. Nós cantamos o hino que segue. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Seguimos, conforme a liturgia, a parte da confissão de pecados e a absolvição. Prezados irmãos e irmãs do Senhor Jesus, diz a Escritura: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Vamos, em conjunto, orar pedindo o perdão de Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados.
não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira por nascimento, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida, e que Ele produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e que sejamos suas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu peço que tomem agora a sua Bíblia e vamos ler de forma responsiva o introito deste culto, ou seja, a primeira leitura bíblica, que nós encontramos no Salmo 25, versículos 1 a 15. Nós vamos ler este texto de forma responsiva por divisão de versículos. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os obedeça. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Amém.
A congregação pode se assentar. Nós cantamos o hino que segue projetado. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas as lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te fez. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra, e com o Espírito Santo tu nos guias, diriges e reúnes. Pedimos-te, congrega a tua igreja na verdadeira e única fé, para que, pertencendo a ela, sejamos fortalecidos por meio da tua palavra e sacramentos. E assim te louvemos e confessemos diante de todos. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. A congregação pode se assentar. Vamos para as leituras bíblicas. Números 11, 24, 30. A primeira leitura, lemos em Números, do capítulo 11, do 24 ao 30. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu da nuvem e falou com ele.
Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldane e o outro Medane. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então, um rapaz foi correndo contar a Elane e a Medane estavam profetizando no acampamento. Aí, Josué, filho de Nun, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés então respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois, Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram ao acampamento. Até aqui a leitura. A leitura da epístola a gente encontrar em Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 21. Capítulo 2, desculpa. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. A mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 da manhã. E que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que pareçam coisas espantosas,
E embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura. Vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador e vivo manancial. Aviva nossa débil fé e vem nos consolar. Benigno guia o nosso pé e firme o faz andar. Conforta o nosso coração, ó nele vem morar. Pedimos tua doação, a fé que vai salvar. Da glória vem aqui trazer a vida, graça e luz. Aplica todo o meu viver a redenção da cruz. Ó, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. Convido a todos para acompanharmos com fé e devoção a leitura do Santo Evangelho, conforme Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. A fonte de água viva. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Este, o texto do Santo Evangelho, a revelação também quanto à vinda do Espírito Santo e aquilo que viria como consequência, ou seja, os cristãos se tornam rios de água viva. Convido a todos para fazermos a confissão da nossa fé, usando palavras de explicação, conforme segue na projeção. Quem é o Deus em quem você crê? Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus com o Pai e o Filho.
Como você chegou à fé em Deus? Por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, porque por natureza sou espiritualmente cego, morto e inimigo de Deus. Mas o Espírito Santo me levou à fé e me iluminou com os seus dons. Como o Espírito Santo realizou essa obra? O Espírito Santo me chamou à fé pelo Evangelho, para que eu conheça Jesus como meu Salvador, confie e creia nele, alegre-me e me conforte. O que mais o Espírito Santo fez em seu favor? O Espírito Santo me santificou na verdadeira fé, me renovou o coração e me dá força para a luta e para a vitória contra o diabo, o mundo e a carne, e para praticar boas obras. O Espírito Santo realiza esta obra somente em você? O Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Que mais você crê por obra do Espírito Santo? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Nessa igreja, Deus perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Amém. A congregação pode se assentar. São palavras muito claras, muito explicativas. Estas breves perguntas, na realidade, são um belo estudo. É um belo sermão daquilo que nós ouvimos e aprendemos sobre o Espírito Santo e da forma como ele age na nossa vida, no nosso coração, na vida da igreja. Convido agora as crianças para virem à frente para o seu momento de oferta e de bênção para a escola dominical. Muito bem. O nosso coro hoje não está tão grande, mas temos aí os nossos amiguinhos que vão participar do culto infantil. É um momento todo especial, quando vocês vão... Pode ficar aqui ainda. Pode ficar aqui na frente. Pode vir aqui, querido. Isso. É um momento todo especial em que vocês agora vão participar da escola dominical, do culto infantil. Ok? Vão ouvir uma história muito bacana da parte da professora. Então, vamos juntar as nossas mãos, né? Vamos fechar os olhos e receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, vamos para a escolinha agora, que seja um momento bacana para todos vocês. Nós cantamos o hino em preparação à mensagem, conforme a projeção. Espírito divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor.
grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, Bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Santo Espírito estejam presentes em nossa vida, em nosso coração, quando ouvimos a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa agir de uma forma livre e poderosa do coração de cada um que ouve, para que ali também possa haver progresso na palavra diante de Deus. Que o amor do Senhor nos acompanhe e nos guarde, e que este amor permaneça em nossa vida, em nosso coração, e que o Espírito Santo seja sempre o nosso guia nessa vida. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Estimados irmãos, irmãs do Senhor Jesus, nós cantamos de uma forma tão linda, maravilhosa, do hino dedicado ao Espírito Santo. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador. Manifesta o teu ensino. Nós pedimos neste hino, nessa canção. E de fato, é assim que nós nos dirigimos a Deus, e é assim que nós pedimos a Deus a sua bênção, o seu cuidado, a sua proteção na vida de cada um de nós, pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para o Pentecostes, dia que nós celebramos de uma forma especial, amanhã, no domingo, nós vemos Deus agindo de uma forma extraordinária no mundo. Aliás, quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou a própria história. A história, ela tem um começo. A história começa em Deus. E é assim que nós conhecemos
a história de Deus desde o princípio. Com o passar dos anos, o passar dos tempos, o passar dos séculos, Deus foi agindo na história do seu povo, assim como foi no tempo de Noé, quando Deus reiniciou a sua criação, assim como foi no tempo de Abraão, quando Deus formou o povo da promessa, de quem nasceria o Messias, o Salvador, assim como foi no tempo de Moisés, quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho e o povo pôde sair da escravidão para a terra da promessa. E assim também foi no nascimento de Jesus. E assim também foi no tempo em que Jesus veio habitar entre nós, veio estar conosco, quando Deus estabeleceu para sempre, então, a sua promessa de perdão, vida e salvação. Agora nós então celebramos o tempo do Pentecoste. De novo, eu digo, um tempo extraordinário, uma história extraordinária, a história da própria igreja cristã. Porque nós podemos dizer que o cristianismo nasceu oficialmente no dia do Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, 40 dias depois, 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus. E com a descida do Espírito Santo, Deus veio então, disse ao mundo, Deus disse à própria história, agora a minha promessa vai ser cumprida no meio de vocês. E a promessa de fato foi cumprida. Porque Deus disse que a sua palavra haveria de ser conhecida em todo o mundo, que a sua palavra seria anunciada em todo o mundo, e em todo o mundo as pessoas teriam acesso ao conforto, ao consolo, à esperança. O mundo teria acesso à consolação da salvação em Cristo Jesus. De fato, o Pentecostes foi um dia ímpar na história de Deus. Foi um dia único, foi um dia especial. Nós lemos antes Atos capítulo 2, quando diz então que os cristãos estavam reunidos em Jerusalém e de repente línguas como de fogo começaram a repousar na cabeça dos cristãos. Ouviu-se um vento impetuoso, um vento muito forte, e logo aquelas pessoas começaram a falar em tantas línguas, tantas eram as pessoas presentes em Jerusalém, de povos tão diferentes naquele dia. Aquilo foi um espanto, aquilo foi algo extraordinário. Tanto que pessoas que viram aquilo, acharam aquilo também estranho, disseram essas pessoas só podem estar bêbadas, só podem estar embriagadas para agirem desse jeito. E aí nós vemos então Pedro se levantando e dizendo, não, essas pessoas elas não estão embriagadas porque são apenas 9 horas da manhã. Não é hora para estar embriagado. 9 horas da manhã é hora de ouvir a palavra de Deus. 9 horas da manhã é hora de estar debaixo da bênção de Deus. 9 horas da manhã é o momento especial em que o Espírito Santo então agiu e continua agindo para cada um de nós. E diz Pedro então, o que vocês estão agora vendo, ouvindo e sentindo é aquilo que o profeta Joel já proclamou há tantos anos, na realidade, há mais de 500 anos. Aquelas palavras, aquela profecia havia sido anunciada. Então Pedro diz, através de Joel, então, é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Ou seja, a palavra de Deus vai ser anunciada a todas as pessoas, a todas as idades, a todas as pessoas indiscriminadamente, não importa onde estiverem, a língua, a origem,
a raça, a cor, o sexo, não importa. A palavra de Deus vai vir sobre todos, tanto para os mais jovens quanto para os de mais idade. Assim então, Jesus cumpriu a promessa que ele havia feito alguns dias antes, na realidade, na quinta-feira santa à noite. Quinta-feira santa à noite, Jesus se reuniu pela última vez com seus discípulos antes da sua morte e ressurreição. E depois que Jesus celebrou a Santa Ceia com os discípulos, ele chegou e disse para eles: eu agora estou de partida, eu estou indo, eu estou voltando para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês abandonados. Eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar para vocês outro Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Ora, Jesus havia estado com seus discípulos durante o seu ministério em torno de 3 anos. E nesse meio tempo, Jesus foi auxiliador. Nesse meio tempo, Jesus foi consolador, amparador. Jesus foi amigo entre os seus discípulos, entre as pessoas que o procuraram. Jesus curou pessoas doentes. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus trouxe salvação, trouxe esperança, trouxe conforto. Agora chegará o momento de retornar à casa do Pai. Mas aí Jesus diz: minha querida igreja, você não vai ficar abandonada, porque eu vou ficar com você. Agora Jesus não estaria mais pessoalmente com a sua igreja, mas ele estaria conosco espiritualmente por meio do Espírito Santo. Por isso Jesus demorou apenas 10 dias para enviar o Espírito Santo desde o dia da sua ascensão. Jesus subiu aos céus numa quinta-feira. Aí chegou o próximo domingo. E contamos mais um domingo, 10 dias depois da quinta, então recebe-se a promessa da vinda, da descida do Espírito Santo. Jesus agora haveria de ser força, ânimo e vontade para a sua igreja, para o seu povo, através do Espírito Santo. Por isso, a promessa de Jesus foi cumprida tão rapidamente, e nós nos perguntamos, mas, de fato, tantas promessas demoraram séculos para serem cumpridas, porque Jesus demorou apenas 10 dias para cumprir a promessa da vinda do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas estavam necessitadas profundamente de um consolador, de um auxiliador, de um ajudador, de alguém que lhes desse ânimo no momento em que Jesus não estaria mais com eles. Então, o que o Espírito Santo vem e faz? Ele transmite força e coragem na vida do cristão, para que eles proclamem a palavra de Deus. E é exatamente o que nós vimos em Atos capítulo 2. Vejam que, na noite em que Jesus foi traído, em que Jesus foi preso, os discípulos todos se dispersaram, todos fugiram com medo. Vejam que a igreja se reunia de portas fechadas, a portas trancadas. Vejam também que os cristãos lá no início, logo depois da crucificação de Jesus, eles também tiveram medo de serem mortos. Mas vejam como a coisa mudou quando o Espírito Santo veio sobre os cristãos lá em Jerusalém. Onde antes havia medo, agora havia coragem. Onde antes havia receio da morte, agora havia poder, intrepidez. Onde antes havia receio de que tudo iria por água abaixo. Vem Deus e diz: não se esqueçam que eu estou agindo na história. Eu ajo na história. Eu estou enviando para vocês aquele que vai manter vocês. E aí nós temos então o resultado. Temos as consequências. E logo em seguida, nós vemos o quanto o Espírito Santo fortaleceu a igreja cristã, ou seja, a primeira congregação cristã em Jerusalém. Tempos depois, nós vemos o primeiro mártir da igreja, Estevão. E a Bíblia diz que Estevão
era um homem cheio do Espírito Santo. E Estevão pregava a palavra de Deus com intrepidez, a tal ponto que as pessoas tapavam os seus ouvidos e não queriam mais ouvir o que ele estava dizendo, o que ele estava proclamando. Por quê? Porque ele estava chamando as pessoas ao arrependimento. Mudem a vida, mudem o coração de vocês, mudem a pessoa de vocês. Vocês precisam ser transformados completamente. E então as pessoas taparam os seus ouvidos, não quiseram ouvir a palavra que lhes tocava o coração pelo Espírito Santo. E então arrastaram Estevão para fora dos muros de Jerusalém e lá eles o apedrejaram. O primeiro mártir da igreja. E vejam que ânimo, que coragem, que força o Espírito Santo concedeu a esse grande homem de Deus. O Espírito Santo ele também haveria de vir e precisava vir, porque disse Jesus que ele seria a fonte da verdade. E é justamente a verdade que nós precisamos. Por que Deus nos deu a sua palavra? Deus nos deu a sua palavra porque ele sabia que nós precisamos da verdade. E Jesus mesmo disse numa revelação aos seus discípulos também, antes da sua morte: eu sou o caminho. E aí vem a segunda palavra, a verdade. A verdade está em Cristo. A verdade não está no mundo. A verdade não está na palavra do homem. A palavra não está na palavra daquele que vira as costas para Deus. Mas a verdade está na palavra de Deus. E por isso o Espírito Santo precisava vir e reafirmar a verdade na vida das pessoas. O Espírito Santo também precisava vir para habitar entre a sua igreja, para que essa igreja tivesse progresso, que ela fosse em frente. E depois, durante as perseguições que vieram, a igreja de fato se dispersou a partir de Jerusalém, quando nós tivemos outro assassinato de um líder cristão, que foi Tiago. A partir dali, nós vemos uma maior dispersão dos cristãos pelo mundo. E por onde eles foram, eles anunciaram a palavra de Deus. E não muito tempo depois, Deus trouxe um outro vaso. Deus trouxe uma outra pessoa. Deus levantou uma grande pessoa sobre a terra, o apóstolo Paulo. Esse que foi então enviado e foi carregado de uma forma especial pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho em todos os cantos, em todas as pessoas. Então Jesus sabe que nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem e ele habita entre nós. O Espírito Santo está em nosso meio. Por quê? Porque ele está presente ali onde estão os meios da graça. Onde tem batismo, onde tem palavra de Deus e onde tem Santa Ceia, ali o Espírito Santo está presente. E o Espírito Santo está agindo. Aliás, a Bíblia vai mais longe. Ela diz que o Espírito Santo está dentro de nós. E que nós somos templo do Espírito Santo. Vejam que honra Deus nos concedeu. Nós, pessoas errantes, pessoas pecadoras, pessoas falíveis, que a todo momento erramos e falhamos, nós somos templo do Espírito Santo. Desde o nosso batismo, pela palavra de Deus, pela ação de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz ainda uma outra palavra bonita. Uma vez que eu tenho isso tudo dentro de mim, e eu tenho com o Espírito Santo Cristo dentro de mim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Eu sou de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Você é de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Tudo isso em consequência da promessa, da palavra de Deus. Tudo isso em obediência também que os discípulos tiveram diante de Jesus. Porque Jesus disse: não vão embora de Jerusalém, não saiam da cidade, fiquem na cidade. E eles permaneceram na cidade. E assim eles obedeceram e veio para eles o Espírito da verdade, para lhes dar ânimo, força, coragem. Deus há muito tempo havia dito já através do profeta Ezequiel: eu nunca mais esconderei deles o meu rosto,
pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Nós somos agora o novo Israel. Nós somos a nova casa de Israel. Nós também vamos um dia para a nova Jerusalém. Existe a Jerusalém aqui na terra, o lugar onde Cristo morreu, ressuscitou. Nós também conhecemos essa Jerusalém, ouvimos falar dela. Mas nós um dia vamos para uma nova Jerusalém. Assim como nós somos o novo Israel de Deus, o novo povo de Deus, pela ação do Espírito Santo a partir do Pentecostes, lá na cidade de Jerusalém. E Jesus diz mais, como nós ouvimos no Evangelho há pouco, quando vier o Espírito da verdade, o que Jesus diz ali? Vocês vão conhecer a água da vida, e vocês vão ser fonte de água da vida. Vocês vão jorrar a água da vida, ou seja, vocês cristãos, vocês que receberam a palavra de Deus, vocês que tiveram na vida e no coração de vocês a ação do Espírito Santo, vocês também vão ser multiplicadores. Vocês também vão levar adiante essa água. Vocês vão ser testemunhas. E foi o que Jesus disse também para a sua igreja lá em Jerusalém. Vocês vão ser as minhas testemunhas, aqui começando em Jerusalém, pela Samaria, pela Judeia, pelos confins da terra. E é assim que a palavra de Deus vai, é assim que a palavra de Deus anda, é assim que Deus continua agindo. E nós, Congregação Cristo aqui de Lajeado, nós fazemos parte dessa história. E é uma história linda, é uma história maravilhosa. É uma história que não tem preço. Saber que Deus nos enviou aquilo que Ele tinha para nos dar, por amor, por graça, por misericórdia, para que nós conhecêssemos a Cristo, para que nós pudéssemos celebrar culto, pudéssemos ouvir a palavra de Deus, para que nós pudéssemos levar nossos filhos ao batismo, para que nossas crianças sejam ensinadas na palavra de Deus, sejam educadas no Evangelho, para que estudos sejam feitos, encontros, reuniões, enfim, todas as oportunidades que são colocadas à nossa disposição são momentos em que nós podemos ter contato com o Espírito Santo e são momentos em que nós também levamos adiante o Espírito Santo, a palavra de Deus, porque nós a multiplicamos. Para finalizar, ainda gostaria de trazer aquele exemplo tão lindo, maravilhoso que nós temos na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Quando ele faz aquele elogio maravilhoso a Timóteo, um elogio que todos nós poderíamos ouvir. Timóteo, eu sei que você conhece as sagradas letras desde a infância. Por quê? Porque você teve uma avó que transmitiu a palavra. Você teve uma mãe que transmitiu a palavra a você. E é a mesma história que nós também temos. Recebemos de nossos pais, recebemos de nossos antepassados, e a nossa geração a leva adiante. E a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, as gerações futuras vão levar esta palavra adiante até o dia em que Jesus retornar. Até o dia em que Jesus vai voltar, vai pegar toda a sua igreja e levá-la definitivamente para o céu. Onde nós todos vamos estar, então, na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nosso nome, ele também faz presente de uma outra, ele faz parte de uma outra história. O nosso nome está escrito no livro da vida. E foi escrito pelo sangue do Cordeiro. E como foi escrito pelo sangue do Cordeiro, ninguém jamais vai conseguir apagar esse nome. Ele está escrito lá perpetuamente. E assim nós vamos estar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e de uma forma especial do glorioso Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Auxiliador, o nosso Amparador, que nos dá força, ânimo e coragem. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para que nós vivamos na palavra de Deus,
para que nós ouçamos sempre essa palavra. Que o Espírito Santo possa agir na nossa vida, no nosso coração, trazendo o consolo do perdão dos pecados, trazendo a esperança da nossa salvação, trazendo toda a alegria que nós precisamos para a nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Nós agora temos o recolhimento das ofertas e cantamos o hino conforme projetado. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu, para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu, para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi. Esses bens Ele me deu, para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, Tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Seguimos a oração conforme projetado. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos nesta comemoração da festa de Pentecostes. por todas as tuas misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã. Ao olharmos para a ação contínua do Teu Espírito, perdoa-nos, Senhor. Nossa indiferença espiritual e irritação que dificultam a nossa vida, pelo nosso egoísmo que perturba a vida de nossos familiares e amigos. Por tudo que fizemos que acabou prejudicando de nossos dons. Neste momento especial, quando lembramos o aniversário da Igreja Cristã do Pentecostes, livra-nos, Senhor. A indiferença ao trabalho missionário da Igreja, da apatia às necessidades físicas e materiais das pessoas, da inclinação em nos contentarmos com um viver medíocre. Assim como se reuniam na festa de Pentecostes para ter seu momento de ação de graças, nós te bendizemos, Senhor. Pela nossa criação e redenção em Jesus Cristo, pelos pais e professores que nos ensinaram e instruíram, pelos amigos que nos têm amparado e enriquecido.
pessoas queridas que ainda acreditam em nós, não obstante nossas fraquezas. Rogamos que nos ouças, bom Senhor, Em dar a todas as nações paz e tranquilidade, preservar nossa pátria de discórdias e contendas, orientar nossas autoridades, guardar o país e nosso povo. suplicamos tua bondosa presença, Senhor, junto às nossas famílias. Onde houver desarmonia e intriga, concede a paz e concórdia. Onde houver tristeza e aflição, dá ajuda e libertação. Onde houver medo e angústia, infunde coragem e esperança. Nós lembramos neste momento de oração também, ó Pai, de todos os membros da congregação Cristo aqui de Lajeado, de todos aqueles que nos ouvem neste momento. Oramos pelo seu pastor, oramos pela sua família, oramos por todos aqueles, ó Pai, que também precisam de uma forma especial do teu cuidado, da tua atenção. Os que estão enfermos, enlutados, abatidos, os que têm problemas e dificuldades. Também agradecemos pelos aniversariantes que podem celebrar mais um ano de vida sob a tua graça e bênção. Também oramos pelo pastor Mário na sua participação no Congresso de Jovens no Vale do Rio Pardo, na cidade de Herveiras, que possa ser um momento de crescimento, de edificação na bênção do Espírito Santo. Por tua misericórdia, faze-nos, Senhor, Lembrar diariamente do sacrifício que fizeste na cruz em nosso lugar. Crescer constantemente na tua palavra, continuar praticantes da tua palavra, contemplar tua glória face a face nos céus. em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor Deus esteja com cada um que vai participar da Santa Ceia, lembrando que nós precisamos ser pessoas instruídas, sabemos o que nós estamos participando, do que nós estamos então recebendo. Pão e vinho, corpo e sangue de Cristo, para perdão dos nossos pecados, fortalecimento da nossa fé cristã, ânimo, força e coragem para a nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. A distribuição é de acordo com o costume da congregação. Tomai e comei. Isto é o verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo, que é dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei. Isto é o verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo, que é dado à morte para o perdão
de todos os pecados. Espírito encha minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito encha minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito encha minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito encha minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Espírito em mim, eu oro como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre, e que o participar da Santa Ceia seja uma bênção imensa, uma bênção memorável para a vida, para o coração de cada um de nós. Convido para o momento de ação de graças em conjunto, conforme projetado. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes
e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Assim como nós chegamos à casa de Deus e ouvimos a sua palavra de recepção, de recebimento, em que nós nos colocamos diante do Senhor, nos arrependemos, recebemos o seu perdão, ouvimos a sua palavra durante todo o culto, agora também queremos deixar a casa de Deus recebendo a sua bênção sobre cada um de nós, então. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Assim, que bom que hoje podemos estar aqui na casa de Deus. Nós saudamos todos que são membros, aqueles que também nos acompanharam então pelo Facebook. Temos visitantes conosco, podem se manifestar. Sejam bem-vindos, junto com a família Stoll. Então, que possamos todos ir na bênção, no cuidado do Senhor Jesus e que o Espírito Santo nos acompanhe, nos guarde, nos dê ânimo, força e coragem durante toda a nossa vida cristã. Amém.